Acho que você tem visto nessas mulheres muito ansiosas, muito controladoras, e do meu lado aqui até eu vejo os caras muitas vezes hipersensíveis, sem justamente esse drive de ação masculino, se preocupando com umas minúcias Já vi. que são muito pequenas, e eu tenho tentado trazer para eles. Falei, cara, você fica trazendo esse tipo de coisa para mim, homens grandes se preocupam com coisas grandes. Isso. Você não tem que ficar com esse mimimi o tempo todo e tal. Outra coisa que eu tenho pedido para os caras, quando... é até curioso. O autoconhecimento, ele é essencial, e a gente sabe disso. Mas o que eu tenho percebido nos caras, pelo menos lá no meu público, é quando ele entra no labirinto do autoconhecimento. Ou no labirinto de excesso de teoria de como a vida deve funcionar. Perfeito. Aí eu começo a falar, cara, que excesso de masturbação mental é essa? Porque para ir no banheiro ele precisa calcular tanto, ele precisa pesquisar tanto, ele precisa de uma teoria para isso, uma teoria para se aproximar de uma mulher, uma teoria para... E ele passa assim o tempo todo e ele começa a falar minha criança interior e isso e aquilo. Aí, ou seja, ele começa a seguir muitas psicólogas, psicoterapeutas que têm um público predominante na mulher e elas são muito soft, muito suaves. É aquele público, porque às vezes não tem uma referência de psicoterapia, que trabalha também com sistêmica e tudo, mas que tem uma identidade mais masculina. E ele chega no meu perfil, e ele chega todo cheio desses trejeitos, ele chega todo sensível, e fala, poxa, mas eu trabalho tanto o meu autoconhecimento, por que ainda parece que a coisa não está fluindo, parece que a mulher só quer o brucutu? Aí ele vem com essa crença. Será que a mulher só quer o brucutu? Será que a mulher só quer o cara grosseiro? Fala, não, cara, o tal do cara bonzinho, ele tem essa dor, sabe? A mulher não quer ficar com ele, o que ele pensa? Mas eu fiz tudo, mas eu fui bonzinho, mas eu fui sensível, mas eu fui isso, mas eu fui aquilo, por que ela não quis ficar comigo? Eventualmente você tem uma mulher que é problemática, que ela quer cara problemático, e tá tudo bem, você não é obrigado a ficar com ela, mas, cara, a receita não está em ser mal. O Glover, que trabalha com, o norte-americano que trabalha com o síndrome de Nice Guy, fala, o oposto do nice guy, do homem bonzinho, não é se tornar um homem mau, mas se tornar um homem integral. Aquele que integralizou justamente essas polaridades. Porque ele quer ir para o extremo. Olana, aí, então eu tenho que ser o cafajeste, o mal, o frio. Mas ele não consegue, porque não está da estrutura de personalidade dele. Eu trabalho muito com personalidade lá, e o cara bonzinho, ele tem essa agradabilidade muito alta. E desde pequeno ele tem essa dificuldade de mas dizer não, é igual a mulher boazinha. É igual, porque a estrutura de personalidade de homem e mulher nesse sentido, e esse é um ponto muito interessante, porque a gente fala muito de energia masculina e energia feminina. No fator de personalidade, a agradabilidade, ela é um fator que, na média, as mulheres têm mais, tanto a agradabilidade quanto o neuroticismo. O que eles entendem não é neuroticismo no sentido ruim, é uma preocupação maior, é um medo, é um afastamento maior. Os especialistas acreditam que é por causa da evolução, tem a ver com maternidade, ou seja, ela precisa ter uma agradabilidade maior para receber aquele bebê e uma preocupação maior para poder cuidar, porque senão ela deixa solta e a criança morre. Então teria supostamente vindo daí essa agradabilidade maior na personalidade. Então, quando se pensa no feminino simbolicamente e também pelo fator de personalidade, vai se pensar ela é mais agradável, ela é mais empática, ela é mais sensível. Nossa, isso é típico do feminino. Só que quando o sujeito tem esse fator de personalidade que é dado por genética também, e pelo meio que ele viveu, a mãe, aquele pai mais bonzinho, sei o quê, a gente vai dizer, esse cara tá meio que no feminino. Na verdade, ele tem também toda uma estrutura de personalidade e comportamental que ele não entende. Pô, mas eu não tô sendo bom? Será que ela quer o mal? Não, não é isso. É que você tem uma estrutura, que é uma estrutura que ela não remete a este homem mais viril, que, de certa forma, o cinema explora tanto. E aí você trouxe de forma muito acertada essa capacidade de transição. Porque o que é um galã de cinema? Forte, viril, atlético, resolve, vai para cima, só que, de repente, naquele momento com a mulher, ele se abre. Ele observa, ele é sensível, ele é romântico, ou seja, é o tal do homem completo, que é o sonho da mulher. Assim como o sonho dos homens também é ter uma mulher completa, que é o ideal. Agora, de comportamento, o que é difícil alcançar, obviamente, não é só um ideal.